Serginho Moraes, finalista do TUF Brasil, campeão mundial de jiu-jitsu, não faz mais parte do UFC. Pois é, eu entrei no site MMA Fighting e dei de cara com essa notícia, dizendo que o brasileiro veterano de 37 anos não faz mais parte do UFC. Eu não me surpreendi muito com essa notícia, porque a fase do Serginho não era muito boa, né? A última luta dele foi aqui no UFC São Paulo, aquele UFC que eu fui até o ginásio do Ibirapuera, eu assisti lá. Realmente a torcida não ficou muito empolgada com a performance do Serginho, pelo contrário, tinha muita gente reclamando, gente até xingando, né? Porque o Serginho tentou ali usar o jiu-jitsu realmente, que ele falou que ia usar no primeiro round, mas depois não conseguiu mais, não sei se cansou, não sei o que aconteceu, ficou ali no chão chamando o cara, parecia que faltava vontade, não sei se é vontade, se é gás, se é psicológico, mas realmente foi uma luta que não agradou muito e ele já vinha de derrota também para o Arley Alves, antes da derrota para o Arley Alves já tinha mais uma derrota por decisão para o Anthony Rocco Martin, então não vinha numa fase muito boa e isso acabou custando aí esse emprego, né, essa vaga aí no UFC. Eu não sei se o Serginho vai continuar lutando, se ele vai para algum outro evento, já tem 37 anos, não sei se dá tempo de lutar em outro evento e depois voltar para o UFC, enfim, o que conta, né, o fato é esse, o fato é que segundo o site MMA Fight, o Serginho não faz mais parte do plantel do UFC. Aí muita gente pode me perguntar, pô, o Serginho foi mandado embora e, sei lá, eu não sei também se o contrato que terminou ou não, porque na notícia pelo menos não falava nada do tipo, mas enfim, o Renan Barão, e o Renan Barão? O Renan Barão tá com uma sequência muito pior que o Serginho, né, só que o Renan Barão foi campeão, ele é um cara que teve mais de 30 vitórias ali em sequência antes de entrar na má fase, então é diferente, né? E o Serginho é um cara que ele tem muito jiu-jitsu, tem ali trocação, tem mão pesada, tal, tem outras coisas também, mas o foco dele é totalmente o jiu-jitsu e ele muitas lutas deixou de usar isso, se empolgava na trocação e tal, então acabava não tendo resultado, às vezes por erro de estratégia dele. Se ele fosse para a área dele, provavelmente ele poderia ter vencido. Então, esse tipo de negligência às vezes pode acabar custando caro, né? E vale lembrar também que ele enfrentou o Mutante, né, o César Mutante, o César Ferreira, na final do TUF, foi quando ele perdeu lá em 2012, em junho, e depois daquilo ele teve uma sequência boa de derrotas, né? Porque de vitórias, sequência boa de derrotas é bom, né? Uma sequência boa de vitórias, né? Depois que ele perdeu do Mutante, ele tinha um cartel de 6 vitórias e 2 derrotas, né? Ele venceu vários adversários em sequência. Ele venceu o René Forte, ele venceu o Neil Magny, venceu o Michael, venceu o Omar Akhmedov, ele empatou com o Lan Chagas, venceu o Zac Otto, venceu o Davi Ramos. Então ele chegou a ficar com um cartel de 12 vitórias e 2 derrotas. Inclusive, nas duas lutas, uma luta depois, né, do Mutante contra o Neil Magny, na verdade, ele venceu ali, ele conquistou o bônus de finalização da noite, né? Então, assim, ele conseguiu um bônus, conseguiu essa sequência aí de 6 vitórias, né, tendo só um empate ali no meio, então ele estava numa fase muito boa, aí foi quando ele deu de frente com o Kamaru Usman, né, que foi uma luta que eu assisti e que eu, na época, né, o Kamaru não era o Kamaru que a gente tá acostumado, né, eu tudo bem achava que o Serginho ia passar um apuros ali, mas realmente eu me surpreendi com o Kamaru naquela época, foi quando eu comecei a prestar mais atenção aí, o Kamaru conseguiu nocautear ali o Serginho parecia que não tinha força física para enfrentar o Kamaru, né, o Kamaru realmente é um monstro, e ali o Serginho perdeu, mas depois dali o Serginho conseguiu 2 vitórias, conseguiu vencer o Tim Means e o Ben Saunders, só que depois dessas 2 lutas, acabou tendo essa sequência de 3 derrotas, né, então acabou custando, aí é difícil a gente saber no detalhe por que o UFC mandou embora, né, é uma empresa, então às vezes o cara tem 1, 2 derrotas e manda embora, às vezes o cara tem 5 derrotas e não manda embora, então é difícil de saber, mas pela qualidade das lutas e pelas 3 derrotas consecutivas, eu acho que realmente acaba complicando, e é aquela coisa, o cara tenta olhar o futuro, o longo prazo ali, se o Serginho continuar nessa fase, com esses 37 anos, será que ele está motivado realmente para mudar isso? Será que ele, ou não? A gente vai colocar ele para lutar, ele vai fazer a mesma coisa, vai tentar sair na porrada, vai tentar uma queda ou outra, vai cansar e vai perder de novo, né? Então assim, às vezes para você acaba não valendo a pena. O Serginho, as últimas 2 lutas foram aqui no Brasil, na verdade das últimas 5, se a gente pegar as últimas 5 vitórias, se a gente pegar as últimas 5 lutas do Serginho Moraes, 4 foram no Brasil. Então, ele era um cara que já estava sendo usado praticamente para cumprir card aqui do Brasil, né? Então, assim, já não era tão, entre aspas, valorizado, porque quando tem luta mais relevante, com caras ranqueados, etc., né, geralmente acabam colocando os caras para lutar em card fora. Às vezes, compõe o card aqui no Brasil com um cara que está mais bem ranqueado para dar uma valorizada, mas o Serginho já tinha feito a maior parte das lutas dele aqui no Brasil. E isso desde a final lá do TUF, né?
né? Então, é um cara que, na minha opinião, é um bom lutador, tem um jiu-jitsu excepcional, pode vencer qualquer um, realmente, mas há uma fase aí e às vezes a insistência, né, de não usar a principal arma dele, ficar tentando ser um lutador em uma vertente que não é a praia dele necessariamente, apesar do cara ter qualidade, pode acabar custando caro. Então, o Serginho, segundo essa notícia aí, foi dispensado do maior evento de MMA do mundo. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui. Você concorda com alguma coisa da minha opinião? Né? Lembrando que os vídeos aqui são a minha opinião, tá, gente? Eu não trago a informação aqui, muita gente confunde isso. Eu não trago a informação aqui como um jornalista, né? Que vou tentar ser imparcial, não vou dar a minha opinião, vou só trazer os fatos. Aqui os vídeos são a minha opinião. Então, eu acabo falando que eu acho que o cara saiu por isso, que eu acho que ele lutou assim, lutou mal, lutou bem, não sei o que. Então, é tudo a minha opinião, tá? Então, eu não faço questão necessariamente de ser imparcial. Eu tento ser imparcial, claro, mas aqui é a minha visão como fã. Então, como fã, eu também não gostei das performances do Serginho, apesar de gostar muito do lutador, então eu acabo não me surpreendendo com a demissão dele. Eu acho que faz parte, por isso que é importante cada lutador aí focar no que é bom, focar em vencer, ou pelo menos ter uma performance empolgante, porque se você não foca no que você é bom, você não tem performances boas, o UFC uma hora ou outra vai acabar te cortando, faz parte, é o maior evento de MMA do mundo, né? Não dá pra ficar ali simplesmente jogando mais pra frente lutas ou lutadores que os fãs não querem assistir, que não vende, etc. Então faz parte, negócios, business são assim. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, vocês concordam com essa demissão ou não? E enfim, qualquer outro comentário que você quiser também, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!